Buenos días, muchas gracias a todos por Bom participar. dia, obrigado a todos por participar desse novo webinar. Nessa ocasião, é um Ask Me Anything sobre super apps. A dinâmica é a mesma de sempre, temos uma apresentação e depois perguntas e respostas. Para isso, vocês podem colocar a maninho, habilitar um microfone ou escrever no chat. Bom, bom dia a todos. Obrigado por vir a esse webinar. Nessa sessão, queremos falar um pouco dos super apps. Se bem que o intuito é que vocês façam perguntas, eu queria fazer uma introdução para o lançamento dessa geração 18 da Genexus, que estamos prestes a lançar nessas semanas. Queríamos falar de a capacidade que tem de criar esse tipo de aplicativo. Eu fiz uma apresentação nesse evento de lançamento há uns dias, e então, agora, essa sessão é para responder perguntas que vocês possam ter. Estou com parte da equipe de desenvolvimento, o Fabiano Tamusso, e nos primeiros 10 minutinhos, vamos fazer uma apresentação para lembrar, mas tudo isso está no nosso site, todos os links para as nossas apresentações, que eu estou mostrando na tela agora, mas como tem muitas pessoas assistindo hoje que talvez não assistiram esse evento, vamos lembrar um pouco de o que é essa solução nesses 10 minutinhos e depois abrimos o espaço para perguntas. Vocês já podem, se tiverem perguntas, já está habilitado o chat para colocar as suas perguntas. Então, o Super App é uma funcionalidade que nós estamos lançando com essa geração e é um fenômeno interessante. Já faz 2, 3 anos que nós já trabalhamos nisso e nós já começamos a falar disso porque achamos que é uma oportunidade interessante que pode oferecer boas funcionalidades para as empresas. Hoje em dia, acontece que já começaram a nos perguntar, não? O mundo já é ciente das vantagens desse tipo de tecnologia, e então cada vez mais estão pedindo informações do que nós fazemos e como podemos trabalhar com isso. Isso começou na China, mas agora no Ocidente já temos cada vez mais empresas que estão se colocando e que querem ter o próximo Super App. O Super App é uma solução, um aplicativo que oferece um ecossistema de soluções. Se eu tivesse que definir, é o único aplicativo que oferece acesso a vários serviços, desde esse aplicativo, que são carregados dinamicamente. São serviços que são outros aplicativos, mini apps, nós chamamos, mas eu não tenho que baixar esse outro aplicativo. Ele é carregado dinamicamente no meu Super App. E eu posso executar essa função e resolver essa necessidade do usuário. Uma coisa que nós já falamos, mas cada vez mais estão surgindo, é que tem dois tipos de super app e que eu queria trazer para vocês e para explicar a solução que nós oferecemos na Genexus. Quando nós começamos a ver os super apps, basicamente, eles acrescentam novos serviços
fazem um aplicativo que já é conhecido e com boa adesão de usuários, e então começam a fazer ela crescer. Outro cenário típico é quando adiciona um tipo de marketplace para a compra de produtos, contratações de serviços. E então, é um tipo de marketplace, então você com um aplicativo acessa uma série de serviços, mas isso é a experiência para o usuário não é muito personalizada, porque é igual para todo mundo. Então, a solução que nós fazemos na Genexus, que oferecemos, é mais complexa do ponto de vista tecnológico. E por essa complexidade, talvez nós não estamos vindo ainda muitos super apps em Ocidente. Mas a ideia é conseguir carregar num super app mini apps independentes uma da outra. E com o próprio serviço de back-end, com a própria infraestrutura. Mas, mesmo sendo aplicativos independentes, talvez que já são oferecidos no store de apps, podem ser carregados dentro desse super app. Isso é muito complexo e é isso que nós queremos fazer mais simples. Queremos criar uma solução completa de aplicativos desenvolvidos por terceiros que são carregados dinamicamente, com segurança, o cache, o que faz que esse serviço seja realmente muito interessante. Os cenários são muito variáveis. Os casos mais comuns são instituições financeiras, bancos, que já têm o que outros super apps tentam fazer, que são as facilidades para pagamento, formas de pagamento. O super app, em geral, um dos serviços que incluem, não como mini apps, mas como serviço core central, é a facilidade de pagamento. Eu posso acessar um serviço, por exemplo, pedir um carro, um táxi, comprar um ingresso, e eu quero que todos os pagamentos estejam centralizados nesse super app. E não que cada mini app faça isso independentemente. Então, eu faço o ingresso dos meus dados para pagamento apenas uma vez. O mini app nem conhece esses dados de pagamento, simplesmente se comunica com o super app no momento de fazer o checkout ou da compra do ingresso, fazem a invocação para que o super app faça o pagamento e o super app informa se deu tudo certo ou não. Esse é o caso financeiro, mas também poderia acontecer num governo, oferecer serviços personalizados para a cidadania sobre procedimentos, eventos. Pode ser o governo local, municipal, estadual, federal, seja o que for, oferecer serviços dentro do super app, cuidando da segurança da identidade do usuário, porque o mini app não conhece a identidade, talvez algum dado anônimo, se for relevante, mas não toda a informação completa do usuário. Os benefícios, como eu falava, são para todas as partes envolvidas. Para o usuário final, que é o mais importante, é que o usuário encontre soluções, tem muitos benefícios, porque minimiza os problemas para resolver
aquele problema, porque não tenho que baixar mais um aplicativo, cadastrar as minhas informações de meu cartão de crédito, de débito. Então, reduz, tira tudo isso. Também a questão da segurança e a preservação dessas informações do usuário no Super App, e o mini app não pode compartilhar essas informações. E para o dono do Super App oferece mais serviços. Eu criei o meu usuário, o meu ecossistema, tenho meus usuários e eu posso começar a oferecer serviços que eu não tenho que desenvolver, eu posso fazer uma parceria com outros para que desenvolvam esses serviços para oferecer na minha plataforma, e eu ofereço o canal de pagamentos. E para quem desenvolve o mini app, ou para a loja, empresa, é mais um canal para colocar esse aplicativo, um canal de venda para esse aplicativo. Pode ser um aplicativo que já existe ou um serviço que hoje é oferecido apenas no site e pode adicionar mais esse canal. E agora, rapidinho, o que estamos lançando com o Genexus 18 é que hoje em dia a criação é a primeira versão que tem essa funcionalidade, essa característica. O que oferecemos é a possibilidade de converter qualquer aplicação nativa, não necessariamente desenvolvida com a Genexus, em um super app. Podemos sim criar um super app com a Genexus, mas ainda isso está em beta, nos próximos lançamentos já vai estar incluído. Mas o que já está incluído, funcionando, que já estamos trabalhando com empresas, é oferecer para um aplicativo que já está no App Store, no Store de Google, é converter ela em um super app. E podemos também moderar, criar, construir os mini apps, que agora vamos falar mais um pouco dos elementos técnicos, da arquitetura. E oferecemos também um mini app center, onde vamos ter um cadastro e os mini apps vão ser aprovados para cada super app. Isso é o que inclui essa primeira versão. O processo de construção de um super app com Genexus, como eu falava, é converter um app nativo em um super app, e nós, para isso, oferecemos esse render, que basicamente é uma biblioteca que se oferece para Apple e para Android, que vocês podem baixar e incluir nos seus projetos, no seu aplicativo nativo. E automaticamente já tem a capacidade de funcionar como super app. Que é isso? É a possibilidade de carregar dinamicamente mini aplicativos no seu aplicativo principal. Agora, vamos ver outras considerações. Não é simplesmente carregar isso, renderizar isso, mas tem a ver também a comunicação entre os aplicativos. Agora, como se eu fosse desenvolvedor, eu quero implementar essa solução. Eu já baixei o render, a documentação. Então, tenho um aplicativo para a comunicação. Tem funções, por exemplo, para pedir uma lista de mini apps com algum critério, se são por locação, se tem critérios de busca, as que são relevantes nesse momento, para poder acessar a essas
a esses apps existentes. Nós oferecemos isso também, esse App Center, como infraestrutura de código. Nós damos os scripts para que vocês possam instalar isso na sua própria infraestrutura. É um back-office web para fazer a gestão dos mini-apps, para oferecer permissões para que os desenvolvedores possam desenvolver, enviar para a revisão, que isso é o dono do super app que aprova ou não. E tudo isso é no back-office web que nós oferecemos como infraestrutura, como um código, para que vocês possam instalar nos servidores próprios ou na nuvem. Agora já está pronto tudo para a Amazon, mas pode ser em qualquer outro. Então, esse é o segundo passo. A seguir, temos que projetar a experiência para o usuário. Se vamos mostrar os apps que são relevantes na hora para esse usuário, temos critérios diferentes para mostrar os apps. Depois, o quarto ponto é os apps, as funções que queremos expor do Super App para os mini apps, o que queremos oferecer. Então, temos essa API para que seja desenvolvida com um objeto externo, por exemplo, para os pagamentos. E quem desenvolve o app vai importar esses recursos. Podem ter alguns recursos de projeto, por exemplo, a parte de comunicação da tela que vai invocar o Super App, tem que ter esse botão, por exemplo. Então, tem um critério uniforme para todos os mini apps e o usuário vê isso e tem uma experiência mais uniforme nesse sentido. Então, pode ter recursos do design do Super App. Também temos os pontos de contato com o Super App e temos a parte que é para revisão. Quando eu tenho acesso no Super App, eu coloco esse mini app para ser avaliado e revisado, e quando é autorizado, já fica na tela principal. Os mini apps, a construção é como para qualquer aplicativo nativo, mobile, com o Nexus, não precisa nenhum conhecimento adicional. A única diferença é que, quando vamos colocar isso em produção, vamos fazer a implantação da nossas os serviços de back-end, e a parte de front-end, ao invés de compilá-la e publicá-la no App Store, vamos colocar aí nesse mini App Center. Esses metadados serão colocados nesse mini App Center. Depois temos a lista de mini apps. Quando o usuário seleciona essa, aí baixa automaticamente, é renderizada com o aplicativo nativo. Temos a tecnologia desenvolvida para aplicativos mobile com a Genexus. A diferença é que está sendo carregada dentro do Super App. E isso é a solução. E agora, para não pegar mais tempo do devido, vou abrir para perguntas de vocês. Obrigado, Pablo. Para as perguntas, podem escrever no chat.
ou levantar a mão. Eu tenho uma do Fabrício dos Santos. Eu entendo que isso é como um produto novo, porque no vídeo Pablo fala que tem um licenciamento desse produto. Como é que isso vai ser na questão comercial, no aspecto comercial? Ah, apareció Gisela, mira. Responde yo, Pablo. Apareceu a Gisela. Eu posso responder? Tudo bem? Bom, ainda não acabamos de definir a política comercial, mas há dois componentes que serão licenciados. Um é o render do app para converter um app nativo em super app, e depois, para o conceito do super app, temos o upfront, que é o pagamento para converter esse render, e um serviço de assinatura para esse render. Para os mini-apps, temos um licenciamento para a construção dos mini-apps, que é o gerador mobile, e também uma assinatura mensal para o mini-app Center. Esses são os dois componentes que sabemos que vamos oferecer o licenciamento, mas temos iniciativas ou planos diferentes. Algumas empresas requerem que nós façamos a construção dos apps, mas tipicamente seriam esses dois componentes, os super apps e mini apps, para a construção dos dois, tem um pagamento inicial e a assinatura. Para agregar? ¿No? Obrigado, Gisela. Pablo, tem alguma coisa a acrescentar? Não. Marco Pestana, temos uma pergunta. O desenvolvimento de um super app vai estar disponível nos upgrades do Genexus 18? Posso fazer um super app? Bom, nessa primeira versão, nós estamos oferecendo a possibilidade de converter. A base já está em beta. Se você tem algum projeto pensado, planejado, que use esse tipo de solução, entre em contato conosco. Por enquanto, é um beta fechado para alguns projetos, até que esteja mais maduro. Mas, se vocês têm interesse, entrem em contato conosco e já começamos a trabalhar nisso. Ainda faltam alguns componentes com a API que vai expor os mini apps e o super app. Temos falta a declaração disso. Para converter um aplicativo nativo não é necessário, porque isso já foi feito, isso a pessoa que está desenvolvendo é que faz. E já está desenvolvido no app nativo. Para quem vai fazer desde Genexus, temos que ainda aprimorar algumas questões aí, mas a base já está pronta. Temos uma pergunta do Julio Pavón. Então, um super app, eu não posso publicar na loja da Android com o nome Ned App, por exemplo, e depois publicar os mini apps? Como é que é o processo? Bom, o super app é o host, então provavelmente vai estar na loja do Apple Store ou Google Play. O que não vai estar publicado nessas lojas virtuais são os mini apps, porque estarão no mini app Center para serem incluídas no super app. Aí as restrições do Apple, do Google, não tem problema com isso, mas o que não é possível é que um super app
simule a tela de telefone que ofereça catálogo como se fosse a store do telefone. Mas carregar aplicativos, o que nós fazemos hoje com Genexus para o KBN, temos aplicativos para testar aplicativos que carrega dinamicamente aplicativos do KBN. Não tem restrições sobre essa carga dinâmica, mas tem restrições do design para que não imite essa story. Obrigado, Pablo. Bom, temos uma pergunta da Verônica Tramanelli. Caso seja necessário implementar uma API transacional entre o Super App e os Mini App, ela aconteceria no back-end do Super App? Bom, isso acontece no front do Super App, tem funcionalidades que pode ter o próprio back-end por trás, mas no próprio front do Mini App vai estar isso porque vai ser levantada pelo Mini App. Então, posso chamar uma tela ou uma função do Super App. O acesso para serviços de back-end, sim, pode acontecer, mas essa API de comunicação que nós falamos é no front. Temos mais uma pergunta. Onde qual é o host do Mini App Center e quem aprova os apps? Nós temos um Mini App Center que vamos disponibilizar para testes e nessa primeira versão, pelo menos, nós queremos oferecer isso como produto, como a Gisela falou, é um dos componentes que estamos oferecendo, essa estrutura como código para que vocês possam implementar esse back-office na sua própria estrutura. Isso é para quem vai ter um super app. Eu, como dono de um super app, quero ter a governança, né, ou a gestão de tudo isso. Por exemplo, é um web e eu dou acesso para quem desenvolve mini apps para que possam cadastrar lá. Isso decide a empresa que produz o super app, decide qual mini app será aprovada. Claro, tem um processo de teste, de revisão, se a integração funciona bem, é o que a gente falou, combinou. Tem uma questão de versões, de compatibilidade, porque um mini app talvez é compatível com uma versão do super app, mas depois pode ter uma versão mais nova do super app que não é compatível, então tenho que revisar se esse super app funciona com a nova versão, tudo bem, se funciona, mas se não, eu tenho que pedir uma atualização para quem fez esse mini app. Ótimo. Temos mais uma pergunta. Se eu crio um app que tem ícones que são chamadas para outros apps ou sites e usam um app em comum, isso seria um super app? Se você tem um aplicativo que tem mini apps, não, como é que é? Que tem ícones que chamam a outras apps. Tem uma API em comum. Bom, aparentemente é muito semelhante ao que eu falava, essa solução, porque essas mini apps estão sendo carregados e todos os serviços dos mini apps são serviços externos sendo conectados. Eu acho que é. Bom, eu queria comentar sobre isso, o Gustavo aqui. É bastante semelhante, só que quando uma
chama para outra app, para outro app, o usuário tem que ter já baixado esse app instalado. Então, se você tem que, pode chamar 500 aplicativos, tem que baixar, não? E se o usuário não tem o app instalado, tem que baixar nesse momento. Mas em Super App, por exemplo, no WhatsApp, se eu quero, eu estou com as minhas imagens, tem uma invocação para o WhatsApp para compartilhar essa imagem. Isso é um nível a mais. A pessoa não tem os mini apps instalados. É um aplicativo menor que não tem processo de instalação. Então, é similar, mas não é exatamente o mesmo. A velocidade também é diferente. Claro, o mini app é descarregado, baixado, temos um mecanismo de cache, que isso fica também definido pelo dono do Super App, mas depois some, não precisa ficar instalado no aparelho, então é muito mais dinâmico. Tem alguém que estava levantando a mão? Esteban, você se arrependeu? Ah, bom. Oi, tudo bom? Saludos desde Chile. Tudo bom? Boa tarde, de Chile. Eu tinha uma pergunta para o Pablo. Com base nas instalações dos mini-apps, eu entendo que podem ser levantadas segundo a demanda ou situações ou lugares, por exemplo, se você está ficando perto de um local de comida e então talvez esse super app pode te falar, te dar um aviso, você tem um cupom de desconto, você agora está cerca, por exemplo, do McDonald's e tem esse desconto. Bom, e também empresas como a Google, a Rappi, oferecem os seus aplicativos para serem incluídos no Super App de outros, incluídos como mini apps. Bom, sim, eu acho que eles têm. Google, por exemplo, tem um SDK que para criar soluções baseado nisso e que fique como um mini app. Então, eles disponibilizam isso para que você possa instalar um super app. Então, que você, por exemplo, quer pedir um carro, você pode pedir desde o seu super app. Bom, o que acontece é que Genexus é quem sabe gerar esses metadados que o super app faz a renderização nativa. Então, o Genexus é a ferramenta que você precisa para gerar os mini apps e o render é que sabe interpretar. Talvez amanhã, no futuro, podemos ter um outro intérprete, mas o jeito mais fácil hoje em dia é Genexus, com todas as vantagens multiplataformas. Esse aplicativo que você está desenvolvendo pode publicar como mini app, mas você também pode gerar ela para publicar diretamente no Story. Eu não vou utilizar um outro mini app standard para usar a do Genexus. Não, você usaria o de Genexus. Eu posso usar qualquer aplicativo feito com o Genexus, posso converter para mini app? Não. O que você pode hoje em dia é converter, se o cliente tem um aplicativo que já existe no App Store, que não foi feito com o Genexus e fala, eu quero
usar isso, já tem milhares de usuários, não quero criar um aplicativo novo e usar Genexus, porque teria que implementar tudo de novo. Então, isso pode ser convertido em um super app. Os mini apps têm que ser feitos com Genexus. Nós temos essa possibilidade de converter esse aplicativo nativo, mas para o super app. E com isso você tem a possibilidade de carregar mini apps. E então, como é que é isso? Tem que passar o projeto para vocês? Não, não. O desenvolvedor, nós damos a documentação técnica, a biblioteca que tem que descarregar, como colocar, como invocar o Mini App Center. Eu acho que a documentação ainda não é pública, mas talvez eu possa dividir aí. Temos aí uma consulta, alguém falou no chat que não podem acessar, não é, na verdade, não é um erro, é que está desabilitado por enquanto, está privado. Bom, Pablo, era isso a minha dúvida, como ia ser a implementação e ter resolver essas dúvidas, se podia ser renderizado diretamente. Então, o Super App pode não ser desenvolvido com Genexus, mas não existe a possibilidade de ter mini apps standard invocados. Isso vai ficar público daqui a pouco. Isso, temos os diferentes componentes da solução, da arquitetura. Temos todos os passos para fazer a integração dessa biblioteca que eu falei. Temos o caso do Android, invocar o Mini App Center. E para tudo isso temos também exemplos, como é a carga de um mini app, o que fazer, como resolver erros. Quem desenvolve super app pode manter o cache com 10 mini apps. E tudo isso ou restringir, e cada plataforma decide isso, se precisa espaço. E então, se o aparelho precisa recursos, isso depende. Tem também, se eu tenho uma atualização, uma versão nova, isso automaticamente vai desabilitar esse cache. Nós temos isso para a Apple, e isso depois vamos dividir com todos vocês. Tem aí uma seção com exemplos. Então, quem desenvolve o Super App, em poucas horas, pode conseguir isso. Obrigado, Paulo. Valeu. Temos o Julio Pavão levantando a mão. Oi, boa tarde, obrigado. Bom, então, com o que falaram agora, nós poderíamos converter um aplicativo feito com o Genexus 17 em Super App, porque eu perguntei antes, mas eu entendi que não podíamos, apenas podíamos gerar os mini apps e que o host ia estar nas lojas disponíveis, mas que nossa empresa possa desenvolver um super app e depois incluir mini apps. Sim, pode sim. Só que com essa versão lançada de 18, não. Toda essa documentação que eu mostrei, que é todo o código nativo com a documentação, nós queremos fazer isso do jeito Genexus, né? Que seja muito mais fácil. Mas criar o Super App com o Genexus
vai ser ainda muito mais fácil. Para quem conhece, vai ser muito mais simples. Mas para um desenvolvedor Genexus, se bem que não é difícil, mas o que nós queremos fazer é que seja muito mais fácil desenvolver esse super app. Ao invés de ter que programar tudo em Android, por exemplo, que eu declaro qual é o API e os painéis que eu quero chamar, mas você vai poder se não com a versão 18, mas com a versão que está em beta, sim. Se vocês têm urgência com isso, entre em contato conosco, nós analisamos um roteiro, se é suficiente o que já temos ou não. Eu acho que a dúvida do Julio também é em nome de quem é que vai ficar esse super app na Store. O host vai ser, não vai estar em nome de Genexus, vai estar no nome da empresa que é dona. Ótimo, temos o Fabrício de los Santos também levantando a mão. Oi, tudo bom? Tudo bom. Bom, eu fiz uma pergunta, mas que eu acho que ficou para trás, mas eu acho que talvez você já respondeu. Mas eu entendo que se você tem um app genérico, e eu perguntava, por exemplo, para adicionar esse botão, esse projeto que você tem, que quem está encarregado do super app vai ter que colocar o botão para chamar o mini app que nós desenvolvemos. Não é um botão, dinamicamente vai ter uma lista. Olha, não um botão pode ser assim. Vocês conseguem ver uma grade? E nós aqui temos, se conecta com esse serviço, então, para obter todos os mini apps disponíveis. Aqui eu peço apenas as que são relevantes. Por exemplo, tem nesse final de semana, o qual tem descontos, ou eu posso pedir as lojas que são por perto de onde eu estou. Então, devolve dessa lista, como você catalogou o mini app por ponto geográfico, por exemplo, aí vão aparecendo. Isso é dinâmico e é obtido do Mini App Center. Você chama e devolve uma lista e você pode mostrar como você quiser. Bom, e justamente, eu acho que também tem a ver com o licenciamento, assinatura mensal também. Por exemplo, se esse super app é desenvolvido por uma empresa que trabalha com uma outra tecnologia e tem algum problema, ou não problema, mas se tem algum problema, detalhe depois, que ainda eu tenho suporte da Genexus, porque eu, como desenvolvedor de um mini app, eu não posso oferecer conselho para eles, falar como é que fazem uma coisa ou outra. Essa pessoa que tem um super app pede esse suporte para integração para quem? Bom, o super app, se são questões relacionadas com o render que está sendo utilizado, sim, vai chamar a Genexus, porque é nós que estamos desenvolvendo isso. E o Mini App Center também é um outro produto que, se tem uma funcionalidade ou atualizações que são liberadas na plataforma, sim, é com o Genexus. E quem desenvolve o Mini App é com suporte de qualquer aplicativo. Tem, claro, interações entre o dono do Mini App e o Super App, e tem talvez um erro que acontece apenas no Super App.
Por exemplo, se teve um erro na invocação do API de pagamento, então tem esse... eu não sei... Nós apontamos a super apps que são ecossistemas e onde é gerado um relacionamento de negócios entre quem desenvolve o super app e o mini app. Não qualquer pessoa vai conseguir colocar um mini app, né? O dono do super app tem que aprovar. Então, você tem um relacionamento, não um desconhecido, porque tem que dar acesso para que você possa publicar esse mini app que só pode ser descarregada nesse super app, sabe que tem essa aprovação. Então, tem um relacionamento que se tem algum problema, alguma questão mais de tecnologia entre o super app e o mini app, tem que ser resolvido entre eles e possivelmente Genexus ou qualquer outra solução. Sim, fica claro. Agora eu entendi o licenciamento sobre o produto do render, isso eu entendi. Obrigado. Bom, temos uma pergunta do chat. Se eu tenho um super app que eu baixei do iOS, o Android, e eu instalo um mini app, poderia ter uma assinatura mensal ou isso não cumpre as políticas do marketing do Google e da Apple? Eu acho que permite, sim. Você tem que respeitar as mesmas políticas do App Store. Se você já tem o aplicativo, é a mesma política para um mini app. Se você vende um serviço, oferece um serviço digital e tem aquela comissão que cobra. Esses são apenas para serviços digitais, né? Não, para as coisas físicas, não tem por que passar por lá. E um comentário como o aplicativo vai estar publicado no Super App, as vendas têm que passar pelo Super App. Essa é outra questão. Como já mencionou você, isso, Mini, toda a questão de segurança. O que o mini app pode acessar, isso é definido pelo Super App. Dependendo da autorização que tem sobre o aparelho, né? Então, por isso também tem a ver com a segurança dos aplicativos, o acesso à informação do usuário. Temos mais uma pergunta. Oi, necessariamente tenho que usar o Mini App Center do Genexus ou posso usar outro? Outro seria como se fosse implementado todo de novo, mas eu não sei se vamos oferecer essa possibilidade, não sei também qual vantagem seria. Não, eu acho que a pergunta é se a Genexus vai ter um sítio para catalogar os apps ou se eu posso fazer a minha própria instância do Center. Sim, você pode instalar, mas pensando no Mini App Center como produto, nós vamos disponibilizar para que seja instalado na sua própria infraestrutura. Essa solução nós oferecemos para a pessoa que contrata o produto, damos o App Center para instalar no própria infraestrutura, mas tem que ser esse, não outro desenvolvido por outra empresa. E também em relação com esse Mini App Center. O que é publicado aí? É todo aplicativo? Não, no Mini App Center, você o que publica é, basicamente, bom, tem uma série de o encabeçamento, a imagem, o nome, como eu quero que apareça, e versões dessa Mini App. Os metadados, quando vocês geram
Um app mobile com Genexus tem um arquivo zip com as telas, as funções de acesso, o acesso aos serviços no back-end, tem um JSON com todas essas informações e esse zip é publicado e tem um URL dos serviços oferecidos por esse aplicativo. Nesse momento, tem assinatura com a chave privada do Super App e esse mini app fica disponível para esse Super App. E também sobre os mini apps. Na realidade, os mini apps são apps nativos ou webs. Não são apps nativos. Os mesmos aplicativos que vocês desenvolvem com Genexus, com as mesmas funcionalidades, podem ser mini apps. E Paula agora pergunta alguma coisa de comunicação sobre se vocês têm algum link para compartilhar sobre desenvolvimento. Sim, todas essas informações serão publicadas daqui a pouco. Eu não tenho mais perguntas, não sei se o Pablo, Fernando, Fabiano querem falar mais alguma coisa que não foi mencionada. Tenho sim uma pergunta. Como vocês têm planejado fazer desde o Genexus para que eu possa saber se o meu app é um mini app ou um super app? Bom, eu não sei como vem essa pergunta, mas em Genexus você vai declarar que um aplicativo é uma propriedade basicamente indicada, e isso ajuda para dar as facilidades extras que tem no desenvolvimento. Se é um super app, a definição da API, mas são questões de dar facilidade para o usuário. Se é um super app ou um mini app, isso é como você vai registrar isso no App Store e o mini app vai ser colocado no mini app center. Qualquer coisa pode entrar em contato comigo. Desculpa que para ir encerrando, Pablo, você queria falar alguma coisa? Bom, eu queria aclarar um pouco o que é oferecido nessa versão. A questão dos super apps está muito ativa hoje em dia. A gente recebe muitas consultas e somos cientes de que é uma questão complexa. E com o Genexus 18 estamos oferecendo uma solução completa para isso, porque existem soluções parciais e nós estamos oferecendo uma solução completa para criar o ecossistema inteiro, o super app, mini apps, a gestão do cache, todas essas mini apps estão em um sandboxing, não tem comunicação entre mini apps, por exemplo. Então, uma solução completa que nós oferecemos. E ficamos à sua disposição se vocês têm perguntas, os seus clientes ou na sua própria organização. Vocês têm em genexus.com super app, tem um formulário aí de contato e nós podemos analisar o seu cenário específico e procurar a melhor solução. Isso era o que eu queria falar e estou à disposição. Ótimo, Pablo, muito obrigado. Fernando, Fabiano, muito obrigado. Só lembrar que esse webinar vai ficar gravado no nosso site e eu recomendo que para os próximos webinars vocês acessem o site genexus.com, que falam das outras sessões de Ask Me Anything. Obrigado, boa tarde.